o Senhor faz. Amém? Dando continuidade, né, no assunto sobre santidade. E nós sabemos, irmãos, que santidade ela anda, né, junto com a intimidade com Deus, a oração, a vida de intimidade. E que a igreja, ela precisa andar nesse espírito de santidade, né? Nessa vontade de agradar a Deus em todas as coisas, porque a igreja, ela é quem apresenta a Cristo para o mundo perdido. Por outro lado, nós também sabemos, não tem como não falar sobre lugares que se dizem igrejas, mas que na verdade elas não têm compromisso com a verdade, com o Senhor, não têm compromisso com a pregação do Evangelho, aquela pregação que realmente tira o homem da condenação eterna. E por aí, irmãos, não é algo novo, eu creio que todos nós aqui sabemos, e sabemos muito, sobre lugares que o grande foco de alguns líderes, né, vamos dizer assim, é de trazer o conforto, aquilo que realmente agrada, aquilo que o coração do homem não regenerado busca. Quer ter uma vida tranquila, né? Uma vida de prosperidade, de muita bonança, boa saúde, né? Bens materiais, sem dificuldades, sem passar por lutas nem provações. E esses lugares nós sabemos que estão cheios, né? Muitos estão aí lotados, coisas assim fora do normal, que muitas vezes até nós duvidamos. Lugares que hoje, irmãos, parecem shopping center, né? Tem de tudo. E as pessoas estão indo porque elas querem a maioria querem isso, né? O homem caído, ele deseja isso, né? Alguns, por exemplo, estão dispostos, irmãos, na busca sobre essa vida fácil, de muita tranquilidade, de muita prosperidade, fazer de tudo, né? Realmente se entregar, se doar, e até mesmo doar o que tem. Que esse é o grande foco dos mestres, dos falsos religiosos, dos profetas de Satanás, que é realmente, no engano, tirar tudo que é a lã das ovelhas, né? E igrejas que elas não estão, irmãos, preocupadas com o que vai acontecer. O que elas querem é passar um falso evangelho que prega a prosperidade, que prega o bem-estar, e eles serem beneficiados com aquilo que as pessoas estão dispostas a fazer, né? Realmente tirar tudo que tem. Mas também, irmãos, deixando de lado essa parte podre, temos também igrejas sérias que realmente prezam pela palavra, em que Deus é exaltado, e que Cristo é o centro do culto e de tudo aquilo que a igreja faz. Como eu falei, esse lado podre exige muito dos seus seguidores. Eles colocam, impõem realmente tudo aquilo que eles podem fazer e tirar dessas pessoas. Do lado sério, que preza pela pregação do Evangelho, também há essa exigência, um tipo de exigência. Também Deus requer algo dessas pessoas, né? Certamente, irmãos, como em alguns lugares, não é o seu carro, não é o seu dinheiro, não é o seu bem, em troca das promessas de Deus, das bênçãos do Senhor. Mas Deus exige. E Deus exige nossas vidas. Deus, Ele exige o nosso coração, totalmente, tudo que nós temos. A grande diferença, irmão, será que se eu e você confiar no Senhor, e pela fé, e quando falamos de fé, olhando para o que o escritor aos Hebreus vai definir como fé, é que a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, se nos apegarmos com essa fé, confiando no Senhor e na entrega totalmente e buscando a sua vontade, certamente o Senhor fará grandes coisas no nosso meio.
Talvez, irmãos, com tudo isso eu não troque o carro, você não, e nem eu, seja curado de algum mal, ou que nenhum aqui venha a ser milionário. Mas se fizermos, irmãos, a vontade do Senhor, se obedecermos à sua vontade soberana, certamente veremos a sua glória no nosso meio e faremos o seu nome conhecido em muitos lugares. E esse deve ser o nosso maior objetivo, fazer Deus ser conhecido e glorificado através das nossas vidas, como a sua igreja que foi comprado pelo seu sangue. O texto que vamos meditar, irmãos, nessa noite, encontra-se no livro de Josué, capítulo 3, vamos ler apenas o verso 5. O livro de Josué, depois dessa série de santidade, tem sido muito citado, muito lido, porque, irmãos, na verdade, é um livro que trata sobre o Deus soberano, escolheu um povo e está levando esse povo para a terra prometida, para que a sua palavra se cumpra na vida desse povo, e que através dessa nação, todas as outras nações venham conhecer o Deus soberano. Deus fez grandes coisas no Egito através da vida de Moisés, mas agora Deus está tratando com uma nova geração, através da vida de Josué. E no capítulo 3, no verso 5, diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Vamos orar. Pai amado e querido, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, agradecemos o Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, reunidos para a glória e para o louvor do teu nome, para glorificar ao Senhor. Pedimos, ó Pai, por graça e misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a entender e a viver toda a vontade soberana do Senhor, para a glória e para o teu louvor, ó Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus. Irmãos, deixando de lado toda essa parte de igrejas que não pregam o Evangelho, que não estão aí, nem aí, para a vontade soberana de Deus, olhando agora para igrejas que buscam fazer essa vontade. E aqui nesse momento, como eu falei, em que Deus está ali conduzindo o povo, através da vida de Josué, precisamos entender que em todos os momentos, nos altos e baixos desse povo, né, sempre Deus estava renovando suas forças, Deus estava chamando o povo a viver uma vida que agradasse a Ele, buscando a sua presença, e a presença de Deus nós sabemos que é só com santidade. Porque, irmãos, a santidade que Deus exige do seu povo, ela não compactua com o pecado. E por isso precisamos ouvir, repetir e ouvir novamente sobre esse assunto que deve ser falado durante toda a nossa vida, toda a nossa permanência aqui. E aqui, irmãos, falando sobre avivamento, hoje nós podemos ver um caos que estamos vivendo nesse mundo, mas que também em outras épocas, outras gerações passaram também pelos seus momentos. E que quando falamos em avivamento, olhando para o nosso cenário, talvez a gente pense como vai ter um avivamento do jeito que esse mundo está, né? Virando uma Sodoma e Gomorra universal, em que a desconstrução familiar ela está sendo cada dia mais afrontada, né? Para que essa base que Deus criou seja destruída, seja pervertida. Como é que podemos enxergar, irmãos, avivamento nesse tempo? Mas nós cremos, como assim a palavra do Senhor diz, haverá um grande avivamento, irmãos. Mas o que eu e você precisa fazer e entender é que parte de cada um de nós buscar a santidade, buscar essa vida de intimidade santa diante do Senhor. E grandes coisas o Senhor fará no nosso meio, se assim nós fizermos. Porque o Espírito Santo,
ele não repousa sobre lugar sujo. Ele não repousa sobre lugar sujo. Quando olhamos nos evangelhos e observamos o momento em que Jesus foi batizado e que uma pomba sobrevoou a sua cabeça, ali mostrou que ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho do Deus Santo e Soberano. E isso é um sinal para que eu e você, irmãos, possam imitá-lo, desejando a santidade do nosso Salvador, do nosso Deus, em nossas vidas. E o povo aqui, irmãos, nesse momento do texto, eles estavam se preparando para atravessar o Jordão, para chegar à grande cidade fortalecida, como já foi pregado aqui, dito nessas últimas pregações anteriores. Era uma cidade muito fortalecida e o povo estava ali diante do Jordão, e para chegar nessa cidade que aos olhos humanos era intransponível, não tinha como destruir aquela cidade. Mas os irmãos, esse povo que era uma nova geração, né? Não foi a geração que saiu lá do Egito, mas uma nova geração que nasceu no deserto, que não viram o mar vermelho ser aberto, né? E outros milagres e coisas que Deus fez, grandes coisas que Deus fez ali aos seus pais, mas que agora eles estão no comando de Josué, e que Deus vai se revelar e vai fazer maravilhas para que esse povo realmente confie no Senhor. E eles estão ali diante, né, dessa grande prova, e o Senhor diz para o povo: santifiquem-se, busquem a santidade. E Deus vai preparar esse povo para eles verem realmente quem Deus é. Quem é o Deus soberano que está no comando desse povo. John Wesley, um dos grandes homens de Deus na história, ele tinha um lema, que era reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. E com esse objetivo, irmãos, de santificação de John Wesley e seus seguidores, eles conseguiram participar do maior avivamento de todos os tempos. E o que significa santidade? Será se é não ter pecado nenhum? E meus irmãos, santidade é ser separado para Deus, ser exclusivo do Senhor e lutar contra o pecado, entender que apesar que somos carnais, pessoas que ainda sofrem com o pecado em sua carne, mas nós temos que nos arrepender, pedir perdão e fugir do pecado. E que mesmo que venhamos ainda sofrer por conta do pecado na carne, é de não desistir. De não desistir jamais. Porque, irmãos, apesar de toda a luta que nós sabemos que sofremos, estamos nessa caminhada difícil, nós não desistimos. Não é porque somos fortes, não é porque somos inteligentes, mas é porque nós temos um Deus que nos escolheu, e é por Ele que nós não desistimos, é por causa dEle que nós não desistimos. E Jesus, irmãos, Ele nos deu várias dicas de como podemos viver para não desistir e se manter buscando a santidade. Quando Ele diz em Marcos 14, 38, quando Ele diz assim: vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a exemplo de Jesus, irmãos, precisamos entender que o primeiro passo é vigiar. E vigiar é estar atento quanto aos perigos. Um soldado que está ali no seu posto de vigia, ele não pode ficar distraído, ele não pode buscar nenhuma distração, mas ele tem que estar atento, ele tem que estar vigiando a todo momento, e nós devemos estar assim. Ele diz também, Jesus diz que devemos orar.
E orar é ter comunhão com Deus. É estar sempre em intimidade ali, não só quando estamos aqui na igreja, ou quando estamos em casa para dormir, ou quando acordamos, ou quando vamos nos alimentar, que fazemos as orações. Não, a oração aqui é constante, é em todo momento estar orando, estar clamando a Deus, se assim cremos que é Ele que nos sustenta. E fugir do pecado, quando Ele diz que nós temos uma carne fraca, irmãos, nós temos uma carne fraca. E nós temos algo que temos que lutar contra a todo momento. E não adianta dizer que somos super crentes e que resistimos, não, é fugir. A Bíblia não manda combater o pecado, ela manda fugir da aparência do mal. E é possível, irmãos, apesar de toda essa luta, é possível viver em santidade. Por isso, vamos observar alguns fatores importantes aqui no texto, nesse versículo que lemos, que nós precisamos observar para podermos ter uma vida que agrade ao Senhor em santidade. E o primeiro fator, irmãos, é que a santificação é uma ordem. Temos aqui uma palavra de ordem, santificai-vos. E o tom aqui do texto é apresentado no imperativo, ou seja, não é uma opção, é uma ordem. Devemos buscar a santificação. Se nós não fazemos isso, irmãos, estamos pecando. Estamos em pecado. Precisamos buscar a todo tempo essa santidade. Como diz lá em Levítico 20, verso 7, portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Como Jesus também, irmãos, vai nos dizer, lá em Mateus 7, Jesus vai trazer e diz, se um pai não nega algo ao seu filho, quanto mais o Pai eterno, o Pai celeste, negará o Espírito Santo a quem o pede. Então, se cremos que nós temos o Santo Espírito que nos ajuda, que nos direciona, né, que nos protege, nos dando a direção e se relaciona conosco, porque às vezes, irmãos, é uma dificuldade que nós temos, é de entender que o Espírito Santo é uma pessoa e que se relaciona conosco. Se tivermos eles apenas como um Deus que está lá em cima, olhando e apenas julgando nossas atividades, nós estamos perdidos. Nós temos um Deus que se relaciona conosco a todo momento, que nos conhece, sabe nossas fraquezas e as nossas dificuldades. E esse Espírito, irmãos, ele está conosco todos os dias, todos os tempos. E ele diz, do mesmo modo que um pai não pediria a um filho que fizesse algo que não suportasse, o Senhor também não vai nos pedir nada que não venhamos suportar. Pelo contrário, Ele sempre nos dá um escape. Os seus mandamentos, irmãos, os seus decretos, eles não são demais para aqueles que foram salvos e aqueles que agora adoram a Ele, buscando uma vida de santidade. Antes não, vivíamos fazendo tudo o que desagradava a Ele, não queríamos fazer o que agrada. Pelo contrário, nós nos deleitávamos no pecado e numa vida de miséria e desgraças. Mas agora podemos olhar para os seus mandamentos, para a sua vontade e obedecê-la. Como João vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 3, quando ele diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Talvez, irmãos, por muitas situações que passamos, que a nossa carne nos trai, e elas nos puxam a fazer aquilo que desagrada ao nosso Pai, ao nosso Deus. Talvez o que podemos dizer é que nós não resistimos, somos fracos. Ou então, porque não tinha outra saída. Estamos mentindo para nós mesmos.
porque não há situação que Deus não nos dê um escape. Nós é que muitas vezes não queremos olhar para essas saídas que Ele nos dá. Paulo vai dizer aos irmãos em sua primeira carta, no capítulo 10, no verso 13, ele diz assim: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens, E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ele nos dá as saídas que precisamos. Obedecer ao Senhor e santificar a nossa vida, irmãos, é uma ordem. Segundo, santificação é urgente. Em seguida, o texto nos mostra, irmãos, essa urgência quando ele diz: porque amanhã. A ordem de santificação não é para ontem, nem para amanhã, e sim para hoje. Hoje devemos estar preparados. É hoje que devemos buscar, irmãos, a santificação, para que amanhã estejamos preparados para receber o milagre do Senhor. Já pensou, meus irmãos, se Daniel deixasse para orar, para ter uma vida de oração quando ele fosse lançado na cova dos leões, o que aconteceria? Mas ele tinha, irmãos, uma vida de santidade na presença de Deus. Ele orava e tinha essa intimidade com o Senhor todos os dias, a todo tempo. Ele apenas orou mais uma vez e sua oração foi atendida na cova dos leões. Estar preparado, meus irmãos, para o cristão é algo primordial. Não podemos, irmãos, vacilar, nem muitas vezes perder as oportunidades que Deus nos dá. A maior bênção, o maior milagre que temos é a salvação em Cristo Jesus. É a maior bênção que um ser humano pode receber. É como a irmã Dorinha acabou de dizer aqui, em 5 minutos, Deus alcançou a sua mãe para a salvação eterna. Não podemos estar despreparados. Precisamos estar buscando ao Senhor, porque certamente Ele quer usar cada um aqui, como Ele usou esse povo na vitória contra Jericó. Domingo agora o pastor Pontes distribuiu um livro aqui, não sei quantos já leram ou estão lendo, mas no capítulo 4 ele conta a história de um rapaz lá de Caruaru, que um certo dia Deus falou ao seu coração para que ele viajasse para Caruaru. E ele precisava confirmar isso, e orando a Deus, e Deus realmente falava ao seu coração que ele precisava ir a Caruaru. Ele não sabia o que Deus queria lá em Caruaru, mas prontamente obedeceu. Pegou o ônibus e foi para Caruaru. E desceu na rodoviária e ficou ali, sem saber o que Deus ia fazer. Quando de repente uma pessoa, um rapaz, fala assim: pastor Pontes. Ele olhou e viu, conheceu o rapaz e se aproximou. E aí, como é que está? E ele disse: o que é que o senhor está fazendo aqui? Ele disse: não, eu vim aqui resolver umas coisas. E você, o que é que está fazendo? Aí o cara disse: eu moro aqui, estou morando aqui já há algum tempo. E estou passando aqui, não estou passando muito bem, estou com as dificuldades. E aí eles sentaram e começaram a conversar. E esse rapaz começou a se abrir, começou a falar e contar que estava passando por muitas dificuldades e que a vida não estava fácil e que ele estava pensando em tirar a sua vida. E agora o pastor Pontes entendeu o porquê Deus mandou ele ir até Caruaru e era para encontrar esse rapaz. E ele começou a conversar e começou a falar do amor de Deus a esse rapaz, ministrar o coração desse rapaz, que depois de muita conversa e que Deus falou, ele chorou e ele foi ali tomado pelo Espírito Santo, e esse rapaz, ele desistiu de tirar a sua vida para a glória de Deus. E o pastor Pontes entendeu o porquê Deus o levou para esse lugar. Mas, irmãos, eu fiquei pensando,
E quando nós não estamos preparados, quantas vidas não estão esperando para Deus nos usar para essas pessoas? Quantas vezes não estamos preparados, não estamos buscando Deus em oração, santificando a nossa vida para os nossos colegas de trabalho, que muitas vezes estão nessas situações, passando por dificuldade em casa, brigando com filhos, com esposas e tudo mais. E quantos não desejam tirar a própria vida? E temos um Deus que não só salva, mas que transforma e que traz a alegria de vida, e que muitas vezes não estamos preparados. O texto diz: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará milagres no meio de vocês. Não podemos, irmãos, atrasar a nossa vida de oração, a nossa comunhão com Deus, porque podemos ser surpreendidos pelas covas que podem querer nos estragar, como assim foi com Daniel. Devemos estar prontos. E ainda temos o adversário, o diabo, que muitas vezes quer se aproveitar exatamente dos vacilos que damos quando não estamos buscando uma vida de santidade, quando não estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Nós sabemos que Ele existe, que Ele é astuto e que está observando quando nós estamos andando vacilantes. Eu me lembro, irmãos, quando eu estava no quartel, eu tinha um amigo que hoje, para a glória de Deus, é pastor na igreja lá no Valentina, chamado Nobre. Ele era cabo e ele foi para uma missão em Angola, passou 6 meses, e quando ele voltou muito perturbado. E toda vez que ele saía com os colegas para farras e ele bebia, ele quebrava tudo e se transformavam, e era uma confusão, amarravam ele e tal. E um domingo eu estava sem fazer nada e fui para o quartel, de tarde. Eu acho que era para ver aquela cena que eu nem gosto. E quando eu cheguei lá, quando eu entrei, cheguei no alojamento, eu olhei na garagem onde ficavam as viaturas, estava aquele cara todo amarrado no chão. Aí eu falei: o que é aquilo ali? Aí o soldado falou assim: sargento, ele é nobre, ele está endemoniado. Eu disse: é o quê? Está endemoniado. Eu quis voltar, né? Mas eu fui, aí eu disse: mas como foi isso? Ele disse: rapaz, ele começou a quebrar tudo lá no alojamento, a gente amarrou ele. E aí lembraram que tinha um irmão no rancho, lá no refeitório, que era crente. Aí disseram: chama o irmão lá para tirar esse demônio de Nobre. E aí foram chamar o irmão. Ele pegou a Bíblia no alojamento e correu para o alojamento da gente, com a Bíblia debaixo do braço. Quando ele entrou no alojamento, que Nobre estava lá todo amarrado, aí ele olhou assim, aí deu uma risada, né, e fez assim: foi esse aí que vocês foram buscar para me tirar do cavalo? Que ele titulava Nobre como cavalo, né? E deu umas gargalhadas, irmãos, e começou a contar a vida podre do irmão, que ele estava tendo um caso com outra mulher. E começou a debulhar, e o irmão ficar envergonhado, e os outros ali que não queria, já estavam rindo. E o que acontece? Ele botou a Bíblia debaixo do braço e voltou. Então, irmãos, é uma coisa séria, que nós precisamos estar sempre atentos. Buscar uma vida de santidade não é brincar de ser crente, não é só vir à igreja e passar esse momento aqui, ouvir pregações, não. É colocar tudo isso na prática, na nossa vida. Cada um de nós precisamos viver essa vida de santidade. Já imaginou, irmãos, você está na sua casa e alguém se lembra que você é crente e bate na sua porta porque tem um vizinho lá endemoniado, e que você, como servo do Deus Altíssimo, pode ir lá e expulsar esse demônio? Se você não está buscando Deus em intimidade, o que é que você vai dizer para o seu amigo? Não, eu não posso fazer isso não. Ué, mas você não diz que você é o filho do Deus Todo-Poderoso? O diabo é astuto. Ele sabe de todas as coisas erradas que nós fazemos, irmãos. Precisamos urgentemente buscar uma vida de santidade, agradar ao Senhor em todas as coisas. Como foi dito já em outros momentos, pecado na vida do crente é um acidente.
não é uma constância, não é um hábito, porque essa vida, ela já morreu quando encontramos a Cristo. Se somos verdadeiramente novas criaturas, a Bíblia diz, tudo se fez novo. Pode acontecer, claro, somos humanos ainda e sofremos a ação do pecado em nossa carne, mas tem que ser um acidente. Não espere amanhã. Santifique sua vida hoje. O terceiro fator a ser observado, irmãos, é que santificação é uma condicional na transformação em nossas vidas. Ou seja, se santificar vem antes de receber a bênção. O texto diz, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Muitas pessoas, irmãos, colocam condições para Deus, né? Pensando que pode negociar com Ele, pensando que primeiro devem receber as bênçãos para depois mudar de vida, mudar a sua vida. Contudo, meus irmãos, Deus, Ele não é o nosso empregado, não podemos dizer a Ele o que Ele deve fazer. Nós devemos obedecer primeiro a Deus, para depois receber a bênção dEle. Logicamente, como eu já falei, a maior bênção que nós recebemos é a salvação em Cristo Jesus. Mas, irmãos, ser usado por Deus, ser instrumentos do Senhor é uma bênção. Você poder compartilhar desse amor, dessa graça, dessa salvação a pessoas que não conhecem, é bênção. Acredito que muitos irmãos, em que um dos motivos da maioria das igrejas, de não experimentarem os milagres de Deus, seja a falta de santidade, a falta de estar buscando a santificação no Senhor. Nos ocupamos muito com várias atividades e temos, muitas vezes, pouco tempo de comunhão com Deus. Desejar, irmãos, os milagres, primeiro, é incredulidade. É você querer ver para crer. A Bíblia não diz para os que creem, sigam os sinais, mas sim que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E ele diz, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e etc., como está lá em Marcos 16. Primeiro a fé e como consequência os milagres. Irmãos, a única coisa que podemos fazer para que Deus nos abençoe é santificar o nosso viver, a nossa vida, porque Ele se alegra o coração do Senhor quando desejamos ser mais santos a cada dia. Não podemos impor condições para Deus. Devemos nos santificar e os milagres serão consequências. Devemos santificar, irmãos, a nossa vida, vigiando, orando e fugindo da presença do mal, fugindo do pecado. E eu quero concluir. Quero chamar o Ministério do Louvor. Hebreus 12, 14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? A santidade, meus amados, não é algo que possamos mostrar para os outros aparentemente, mas é algo que deve ser vivido para o Senhor. É algo que eu e você deve buscar todos os dias para agradar ao nosso Senhor. E certamente as pessoas irão testemunhar da grandeza do Senhor nas nossas vidas. Todos nós aqui temos um passado, pessoas nos conhecem.
E quando essas pessoas nos encontram ou nos observam em determinado momento, lugares, elas podem testificar do que Deus faz na vida das pessoas, né? O primeiro capítulo o pastor Pontes dedicou no livro para mostrar que ele é um milagre. Mas, irmãos, cada um na sua medida, eu creio que cada um aqui é um milagre. Vocês e eu estar aqui hoje é um milagre de Deus, né? Eu sei que cada um, quando lembra do seu passado, onde Deus lhe tirou, você diz assim: meu Deus, eu acho que eu só perco para Paulo. Mas é assim, porque cada um sabe qual foram as suas dificuldades, o que vocês passaram, e que Deus, Ele foi misericordioso, irmãos, em nos alcançar. Então, se nós somos um milagre, precisamos que as pessoas conheçam esse Deus que fez esse milagre em nós, para a glória e para o seu louvor. As pessoas percebem alguém que é santo quando essa pessoa vive em paz com os outros e vive uma vida que agrada ao Senhor, ao nosso Deus. Por isso, viva uma vida de santidade, obedecendo a Deus, mantendo a sua vida de oração, dia após dia, nunca impondo condições a Deus, mas esperando sempre o milagre que é a consequência da sua fé. Crendo que o Senhor pode usar você como usa tantos. Como igreja, precisamos buscar essa santidade coletiva para que Deus possa mostrar através das nossas vidas como sua igreja para tantas outras que estão preocupadas com outras coisas. E esse avivamento comece aqui, irmãos, a partir de cada um de nós, para que esse avivamento possa aquecer corações que estão aí fora, congelados, frios. Tudo para a glória do Senhor, meus irmãos. Busque a santidade, não se conforme com o pecado. Amém? Que Deus seja louvado.